Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver e como sempre é uma satisfação estarmos aqui mais hoje, especialmente hoje porque iniciaremos um novo livro e que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, mas eu não vou contar nada por enquanto, vou fazer um pouquinho de suspense, não é? Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É esta alegria renovada por vários motivos. Não é só por causa do livro, não. É porque também nós teremos a alegria de ter imagem e áudio nas nossas participações na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Você poderá assistir ou ouvir apenas. Então, você que está nos assistindo agora ou está escutando, saiba que com a imagem também o nosso programa Alegria de Viver estará sendo exibido no canal da TV Mundo Maior. Você pode então, desde o comecinho do livro, dar esta audiência para a TV Mundo Maior. Agradecemos o carinho de todos e esperamos que vocês possam desfrutar esse novo projeto. Com a consulta, inclusive, a obra que nós estaremos comentando aqui, não é, Solange? É isso mesmo, André. Você que está conosco, não se esqueça, ajude a TV Mundo Maior, ajude a Rádio Boa Nova, a que ela possa continuar a sua tarefa de difundir esperança, alegria do mundo espiritual para todos os ouvintes. Você terá como fazer isso através do clube, né, Solange? Isso, você sabe que você pode ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. O clube tem uma série de vantagens, então liga pra gente porque vale muito a pena. Além do que, você com a sua contribuição vai ajudar muitas pessoas, ajudar que todo esse material de qualidade, todas essas coisas boas, esse conhecimento, essa vibração positiva, amorosa, possa tocar, possa chegar a tantos corações. Então você também é um instrumento do bem na Terra. 0800 12 18 38. Liga pra gente. É muito especial essa sua ligação porque a Boa Nova estará, como o próprio nome diz, multiplicando a sua generosidade em bênçãos para outras pessoas. Isso tem muito a ver com o nosso programa, com o nosso esforço de começarmos uma nova obra. Para que você saiba por que eu me refiro a isto, eu vou te contar uma historinha. Certa vez, eu e um amigo muito querido, o Alípio Gonzalez, inclusive o Alípio esteve conosco em vários dos programas de rádio Alegria de Viver, e nós fomos visitar um senhor, um médico, aliás um casal muito querido, lá na cidade de Uberaba. Tratou-se do Dr. Elias Barbosa com sua esposa Dona Cândida e ficamos hospedados algumas vezes na sua casa, participando das suas atividades, honrados por essa generosa acolhida que recebemos deles. E em uma das ocasiões, Dr. Elias Barbosa, que era médico psiquiatra, que esteve à frente do movimento espírita por muitos anos, também tomando conta do sanatório de Uberaba, ele nos contou uma situação muito interessante. Ele era amigo pessoal, íntimo, de Chico Xavier, inclusive seu médico, além de outros que também cuidaram do Chico. E uma vez, quando o Chico estava muito doente, já no final da existência, alguns anos antes da desencarnação, ele foi visitar o Chico no hospital. Parece que o Chico estava acometido por uma pneumonia. E quem nos contou isso foi o próprio Dr. Elias. Dr. Elias é uma pessoa muito especial, nós tivemos a oportunidade de inclusive gravar coisas, entrevistas com ele, que estão disponíveis também em nosso canal da TV Alvorada Espírita, mas ele nos contou que no seu consultório, como médico psiquiatra, ele costumava, além de receitar os medicamentos adequados para um paciente, ele também receitava livro espírita. Determinado título para aquele caso concreto, Solange. Então, com isto, a pessoa saía com a medicação alopática ou fitoterápica e com a medicação para a mente, um livro que ele recomendava. Isso era muito conhecido. O Chico sabia que ele fazia isto. Por anos a fio, Dr. Elias receitou aos seus pacientes a leitura de livros edificantes. Nesta ocasião, o Chico estava bastante fraco.
Ele foi visitá-lo e quando já no final da visita ele estava se despedindo, Chico estava virado de costa para a visita, estava deitado com o rosto voltado para a parede, já num momento de descanso. E o doutor Elias já tinha se despedido, estava saindo, e antes de sair ele ouviu a voz do Chico chamando por ele: Elias, Elias. E ele voltou-se, perguntou: oi Chico, eu estou aqui ainda. Aí o Chico fez um esforço de virar-se para ele e lhe disse: meu filho, você ainda receita livros? E o doutor Elias disse: sim, eu receito. Aí o Chico lhe disse: receite, filho, receite a boa nova para as pessoas, porque as pessoas, os homens, deram as costas para Jesus. E aqui está a nossa lembrança. O nosso livro é a Boa Nova. O livro que o Chico havia recomendado que Dr. Elias Barbosa receitasse como um remédio para o equilíbrio da emoção, o equilíbrio da mente, equilíbrio do comportamento. Porque este livro contém, do começo ao fim, passagens de Jesus, que também você vai encontrar nas próprias Escrituras e algumas outras que não estão detalhadas, mas que têm um fundamento naqueles eventos verdadeiros que os espíritos podem acessar. Então, Dr. Elias Barbosa nos contou isto e dizendo, além disto, que o Chico contou a ele, Solange, que ele teve muitas emoções nos diversos livros que ele recebeu, mas entre os livros mais lindos que ele psicografou, pela emoção que estava envolvida nesta obra, está este livro. Além do Paulo e Estevão, está a Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Isto é o que já serve de pano de fundo para nós podermos começar a leitura da introdução deste livro e, se tudo correr como nós planejamos, também o primeiro capítulo. Você poderá acompanhar conosco e, se não tem o livro, busque-o, procure na livraria espírita, peça, encomende pela internet, porque é um documento preciosíssimo de elevação espiritual. O nosso querido Humberto de Campos, ele se notabilizou na Terra por ser um literato. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Quando ele estava encarnado, ele era um repórter, ele era um jornalista, ele tinha uma escrita bastante precisa, ele era alguém que tinha uma característica bastante culta. Ele falava sobre mitologia, todas seus artigos em jornais faziam menção à história da mitologia grega, aos deuses, a essas coisas bastante profundas, que, naturalmente, enquanto ele estava encarnado, isso era uma característica. E depois que ele desencarnou, ele escreveu várias obras através do Chico, boa parte delas utilizando-se do pseudônimo Irmão X, por causa de um processo famoso que a família de Humberto de Campos promoveu contra o Chico e a Federação, pedindo direitos autorais destas obras mediúnicas. Para não criar mais problemas, ele então passou a assinar Irmão X, mas agora que todas estas celeumas terminaram, Solange, eles puderam voltar a colocar no livro o nome do verdadeiro autor, Humberto de Campos. E ele vai então explicar para o leitor por que ele faz esta observação logo da introdução, que o leitor não vai encontrar neste livro o mesmo Humberto de Campos dos outros livros que ele escreveu pelo Chico. Contos e Apólogos, Cartas e Crônicas, Contos desta e doutra vida, são diversas obras que fazem um perfil de um escritor espírita, como espírito. Só que este livro ele vai dizer que é diferente. Então, você vai acompanhar conosco, nós vamos começar a leitura e, eventualmente, vamos fazer algum comentário da introdução deste livro. O título é, Solange? Na Escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar a vocês uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos.
Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. É o que eu estava dizendo. Ele está dizendo, olha, eu vou escrever, mas não pensem que eu vou escrever como eu escrevi os outros livros aqui pelo Chico. Eu estarei agora utilizando-me de outros modos de expressar as emoções. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio, aí no mundo, não consegui compreender as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão, com certeza, se fui promovido a ministro evangélico. Então ele está dizendo, vocês vão estranhar. Alguns que me conheceram como eu era encarnado, ou mesmo depois de espírito, mas que não conseguem entender as questões da alma, vão pensar, ele deve ter se transformado em algum ministro, algum pastor evangélico, deve ter feito curso de teologia, por isso que ele agora mudou o assunto, só fala de Jesus, só fala de coisas da Bíblia, não está falando mais de filosofia, de mitologia, aquelas coisas que ele costumava falar. Então ele está dizendo, não se espantem, eu estarei fazendo as coisas agora de outro jeito. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar essa afirmação. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro XX, que era um pseudônimo que ele usava quando escrevia no jornal, são muito diversas daquelas que eu escrevi, que eu produzi, com as emoções novas que a dor, a lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma, porque ele ficou doente no fim da vida, ele passou por situações dolorosíssimas. Então, depois que ele enfrentou o câncer e outros obstáculos, ele passou a escrever de outro jeito, quando estava encarnado. Meu problema atual, diz ele, não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores, os nossos trabalhos por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, guardam aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Tudo o que aconteceu no Evangelho entre os espíritos pode ser pesquisado, pode ser visível, como nossa irmã Dona Maria João de Deus nos contou no último livro que nós comentamos aqui, Cartas de uma Morta. Nenhuma dessas expressões evangélicas é um símbolo superficial. Inúmeras observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios deste folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me dá a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como uma tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como, abre aspas, rocha dos séculos.
Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou, para lhe prestar o meu preito, a minha homenagem de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com aqueles que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A impureza terrena, aquela ganga, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim próprio. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Agora, diz o nosso querido Humberto, ele vai dar uma explicação para aqueles que estavam questionando o fato de ele não estar usando aquele estilo próprio dos outros livros espíritas que ele havia escrito. Então ele diz assim: agora, para consolidar a estranheza daqueles que me leem, com aqueles que gostam de fazer uma crítica contra o escritor, que é uma coisa tão ao gosto do nosso tempo, todo mundo meter a boca, não é? Isso quem está falando sou eu, né? Não é o Humberto. Justificando essa substância real das narrativas deste livro, ou seja, ele está dizendo que o que ele está narrando nesta obra é real, não é uma invencionice, não é uma ficção. Ele consultou, ele esteve em busca, ele teve acesso a essas cenas, a essas coisas que ele está descrevendo. Então, para comprovar isto, citarei o apóstolo Marcos, quando diz lá no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 34. Diz Marcos, entre aspas, e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus explicava tudo aos discípulos, mas ao povo falava de maneira assim meio oculta, parabólica. E também o apóstolo João, que diz no seu Evangelho, no capítulo 21, versículo ou 21 ou 24, versículo 25. Abre aspas. Existe, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada uma de per si, se cada uma destas coisas, contada individualmente, fosse escrita, penso que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Dos espíritos evangelizados. Humberto de Campos. Pedro Leopoldo, 9 de novembro de 1940. Olha que interessante, não? De 1940 até hoje são 60, 80, quase 80 anos. 40.
né? 40 até 2000 são 60 e 2000 a 2019, a 2020 são mais 20 anos. São 80 anos quase que este livro foi escrito. E aqui encontraremos uma riqueza muito profunda, porque veremos então como que aqueles elementos que não ficaram muito declarados, contados pelas diversas circunstâncias em que os apóstolos puderam viver, eles agora podem ser explorados aqui. E como disse Humberto, no acervo do universo, onde todos estes fatos estão registrados como um grande filme, com todos os detalhes, ele conseguiu retirar 30 situações específicas para poder explicar para nós o que significou essa boa notícia, essa boa nova. Imagine quantas outras histórias não devem ter, né? Para serem contadas ainda. Coisas lindas, não é mesmo? Muito bonito. Agora, esta obra, ela é impactante ao emocional de cada um dos leitores. Mesmo que você eventualmente não consiga entender todos os diversos meandros ou nuances das palavras, quando nós aqui apresentamos a vocês o texto para seguirmos na leitura, nós sempre fizemos isso. Nós colocamos sinônimos em relação às palavras mais difíceis, a fim de que você não precise pulá-las, nem tenha que gastar seu tempo de ir em busca de um dicionário. Você poderá acompanhar-nos, nós estaremos falando o que o texto diz e o seu sinônimo na palavra que é mais complexa. Isso facilita. Isso nós já temos feito também num outro programa que nós apresentamos, o Espírito da Letra. Já fizemos isso também no programa Alegria de Viver, aqui da Boa Nova e da Mundo Maior agora, com o Cartas de uma Morta. Então, você verá a beleza desta obra sendo esmiuçada, com calma, com tranquilidade. E isso vai abastecer o seu espírito, eu tenho certeza. É bonito essa forma simples de dizer que existem os espíritos esclarecidos e existem os espíritos evangelizados. E que agora ele quer fazer parte desse grupo. Ele já era dos esclarecidos, mas os esclarecidos são arrogantes, prepotentes, inflados de ego. Agora ele quer fazer parte dos espíritos evangelizados. Por isso que ele cita João e Marcos. Não fica citando Epicuro, Spinoza, Platão e outros filósofos do passado, não é mesmo? Isso mesmo. Bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá.